Bom dia, Pai, esteja convosco. Voltei, mas voltei para ensinar a palavra de Deus nesse dia tão abençoado, ao qual o Senhor nos deu fôlego de vida e que nós podemos continuar vivendo e buscando pela fidelidade de Cristo. Que nós possamos ter esse compromisso de ser fiel com Deus, fiel a Deus, mesmo que a gente não consiga, porque a nossa fidelidade às vezes é falha, mas a fidelidade de Deus é para sempre, ela dura. Que bom que a fidelidade dele permanece, mesmo nós não sendo fiel com ele. A fidelidade de Deus conosco é imensa, é enorme, é tremenda sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje falar nesse pão diário sobre o que é fidelidade, o que é ser fiel. Ser fiel é você ser constante, é você perseverar e não mudar, seja qual forem as circunstâncias, você manter fidelidade naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A fidelidade de Deus ela é incomparável, porque mesmo que nós veremos a costa, mesmo que nós venhamos abandoná-lo, ele vai permanecer fiel para sempre. Quem muda somos nós. Quem é infiel muitas vezes somos nós. Mas a fidelidade de Cristo, ela dura para todo sempre. E a sua fidelidade, ela não pode ser medida com a nossa. Ela é infindável. É um motivo para a gente darmos graça, louvar a Deus em adoração pela fidelidade de Deus. Porque ainda que nós não sejamos fiéis para com Ele, Ele permanecerá fiel com você. Você pode errar, pecar, falhar, mas na hora que você tomar a decisão de retornar, a fidelidade dele é contigo, porque ele não muda, ele não é inconstante, ele é constante, ou seja, a fidelidade dele vai durar para sempre. E ser fiel, amado, é a gente perseverar, é buscar nessa fidelidade em Deus. E o versículo que eu quero deixar para ti hoje se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: se formos fiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, se nós formos fiéis a Cristo, ele vai permanecer fiel conosco, a sua fidelidade vai durar para sempre. Por quê? Porque a fidelidade dele ela é, como diz aqui o versículo, a palavra de Deus diz que a fidelidade, ela é de Deus, ela é constante, ela não muda. A fidelidade de Deus, ela é permanente, ela é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Jesus, ele não pode negar-se a si mesmo, nem Deus. Por isso a sua fidelidade dura para todo sempre. A fidelidade, ela é um compromisso, é uma aliança que nós temos com Deus. Deus de Abraão, até o próprio Abraão estabeleceu essa aliança com ele para a sua descendência, para a sua geração. E depois de Abraão, a palavra de Deus vem me dizendo que esse compromisso de fidelidade com a palavra de Deus foi mantida para aqueles que são da descendência de Deus, para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão nele, para aqueles que permanecem na palavra. Ele é fiel para cumprir. E nós temos que ter essa verdade dentro de nós, essa fidelidade sólida. Essa aliança com Deus precisa ser entendida. E nós necessitamos ser fiéis. E nós temos que ter fidelidade ao nosso Deus e à nossa aliança com Ele. Até mesmo com a nossa liderança, com pessoas que nos colocaram em posições, pessoas que foram abençoadoras na nossa vida. Amado, tem pessoas que nos consagraram, tem pessoas que nos abençoaram, tem pessoas que nos incentivaram. E essas pessoas a gente também precisa ter fidelidade. Eu lembro que comigo, quem me colocou e fez imposição de mãos na minha vida e me consagrou, me ungiu, é um pastor de longe, é um pastor que mora lá no Outeiro. Mas todas as vezes que eu passo por situações, por problemas, eu tenho a fidelidade com ele de conversar, dele orar por mim. Por quê? Porque a fidelidade não foi só a fidelidade de Abraão com a aliança com Deus e a nossa fidelidade com Deus, mas a gente ser fiel nos nossos compromissos, a gente ser fiel com as pessoas que são comprometidas conosco. Fidelidade é algo que não é inconstante, mas é constante. É algo que nós precisamos buscar para a nossa vida. E a fidelidade, ela vai expressar através de nós o amor que nós temos,
O Salmo 89, verso 1 fala: grande o amor do Senhor, cantarei perpetuamente com a minha boca e manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então, no mesmo Salmo, porém, no versos 8, vai dizer que o Senhor é Deus dos exércitos e que Ele é poderoso com tudo, e tudo és poderoso, ó Senhor, e a tua fidelidade está em ti. Então, amado, que nós possamos ter essa fidelidade em crer e permanecer no amor de Cristo, nessa aliança com Ele, porque a fidelidade do Senhor, ela é para todo sempre. Fidelidade é ter cumplicidade, é andar junto e ter unidade. E isso é a gente ter fidelidade com a nossa liderança, fidelidade com os nossos pastores, com as nossas vidas, com as pessoas que andam conosco. A fidelidade é ter cumplicidade e andar junto. Amós capítulo 3, versículo 3 diz que poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então tem que ter fidelidade. E às vezes nós somos infiéis às nossas alianças com Deus, e porque nós achamos que temos capacidades e de nos manter fiéis pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É orgulho, é capricho. A nossa fidelidade tem que estar em Cristo, e a nossa fidelidade, ela tem que expressar amor. E para ser fiel, nós precisamos ter resistência, nós precisamos ter resiliência, e aí sim nós vamos nos tornar fiéis. Mas se nós não tivermos, o homem, ele se torna infiel, porque o homem cai por aquilo que ele é atraído. Mas Deus não é atraído por nada, nem por ninguém. Por isso Deus não cai e nunca cairá, porque Deus, ele nunca foi e nem nunca será infiel, porque de nada Deus é atraído, e Deus é que atrai todos os seus filhos para Ele, no Senhor Cristo Jesus. Então entenda, nós caímos, erramos, falhamos com a nossa fidelidade, porque nós caímos, nós falhamos, e às vezes queremos fazer do nosso jeito, na nossa força e como nós queremos, mas não é assim que a palavra nos ensina. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus está ao redor dele. E se nós estamos em Deus, nós temos em nós, então, uma capacidade vinda de Deus para a nossa vida, para que nós também possamos manter as nossas alianças com Deus e com as nossas lideranças e com as pessoas que nos cercam. E quem decide estar em Deus, decide fazer a vontade de Deus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não fez a sua própria vontade, mas antes ele buscou fazer a vontade do Pai. E aí, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele fala isso em João 6,38. Então, amado, não é mais a nossa vontade, não é mais como nós queremos. Se nós estamos em Deus, nós temos que ter a fidelidade em Deus, a nossa aliança em Deus. E se você quer ser fiel na sua aliança com Deus, primeiro que você tem que fazer é buscar e fazer a vontade do Pai, pois assim nós vamos fazer a vontade dele e vamos estar nele, aliançados com eles em fidelidade, na presença do Pai, para que venha sobrevir sobre nós também a fidelidade. Então, amados e amadas, que nós possamos ser fiéis nas nossas alianças, principalmente com Deus e com a nossa liderança, que a fidelidade esteja em nós. A palavra de Deus diz que Deus, ele é fiel, ainda que não sejamos fiéis para com ele, a sua fidelidade a sua fidelidade é para todo sempre sobre a nossa vida. É um privilégio, amado, a gente manter uma aliança com Deus. É um privilégio a gente ter aliança com Deus e manter a nossa fidelidade a Ele, por Ele e com Ele. E poder contar com Ele todos os dias, porque Ele é fiel para todo sempre na nossa vida. Pois a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. E jamais ela vai nos enganar. Jamais ela vai fazer a gente voltar vazio. Seja fiel nas suas finanças, seja fiel nas suas alianças, seja fiel com as pessoas que você ama, seja fiel, porque Deus, ele é fiel, e se você está em Deus, você também tem que exalar fidelidade. Que essa palavra hoje possa ficar no nosso coração e que ela possa chegar com fidelidade hoje para nossas vidas, e que nós possamos ter consertos, que nós possamos nos acertar e que nós possamos ser fiéis assim como Deus é e com a aliança que ele tem conosco. Amém? Deus amado, Deus santo, Deus de poder, eu oro
agora pela vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo e vai assistir, a Lucileia, a Helena, Pai, todos aqueles que estão assistindo e vão assistir, compartilhar esse pão diário para que outras vidas também venham ser alcançadas. Pai amado, Pai santo, que a nossa fidelidade contigo seja eterna, que dure, Pai. Eu sei que a tua palavra diz que nós somos infiéis, que nós somos falhos, mas a tua sim, Senhor, dura para todo sempre. E a tua misericórdia venha se estender todas as vezes que erremos, pequemos, mas que a tua misericórdia esteja sobre nós, porque tu és fiel e a tua fidelidade dura para todo sempre. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, Pai. E nos dá uma vida em paz, um dia em segurança, e que nós possamos honrar a nossa fidelidade, honrar a aliança que temos contigo, Pai. É o que nós te pedimos, nos ensina a sermos fiéis, pois essa é a tua vontade. E como tu mesmo fala, Jesus, como você fala, meu Pai, que tu não veio para fazer a tua vontade, mas para fazer a vontade daquele que te enviou. E que nós possamos também fazer a vontade daquele que nos criou, daqueles que nos chamou e daquele que nos escolheu e nos separou. Que nós possamos ser fiéis a Deus e às nossas alianças. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.